Olá, querido irmão, querida irmã em Cristo, bem-vindo a este momento de mensagem segundo a Palavra de Deus, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da Paróquia São Paulo de Planalto, Paraná. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a presença do Espírito Santo esteja com você. Amém. Eu sou o pastor Emerson, te trago este momento de mensagem e faço uma pergunta para você. O que você pensaria se você tivesse trabalhado numa empresa durante 20, 30 anos e depois de muito tempo, muito trabalho, esforço, muita lealdade com a empresa, você tivesse alcançado um bom salário, uma estabilidade financeira adequada para sustentar você e a sua família? E agora, depois que algumas pessoas se aposentaram, alguns colegas de serviço se aposentaram, a empresa resolve contratar mais algumas pessoas. Só que eles não contratam pessoas experientes, contratam pessoas inexperientes, pessoas jovens, recém-saídas da escola, que não têm nem a mesma lealdade que você e nem mesmo a sabedoria para lidar com o negócio que você. Só que essas pessoas, elas começam ganhando o mesmo salário que você, depois de 30 anos trabalhando naquela empresa, ganhou. Como você se sentiria? Você se sentiria feliz por eles, agradecido, alegre pela recompensa que eles ganharam, pelo bom salário? Ou você ficaria com inveja, ficaria triste, magoado, achando que não é valorizado? Essa é uma situação bem interessante, porque Jesus ele vai contar uma parábola que justamente vai trazer essa mesma situação. Acontece que Jesus fala com os seus discípulos em Mateus, no capítulo 20, ele diz assim: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Esse senhor ele sai e busca trabalhadores. Ele vai até a praça, vai até a cidade procurando pessoas para trabalhar na sua plantação de uvas. E ele contrata pessoas por o salário de costume, que era: você trabalha um dia, você ganha uma moeda de prata, um denário. E aí diz assim: às 9 horas, ele saiu outra vez. Foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça, viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. É interessante porque 5 horas da tarde está quase no final do dia. O dia acabava às 6 horas da tarde. Então aquelas pessoas foram chamadas na última hora. E o surpreendente é o que nós vamos ver logo em seguida. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Eles começaram às 5 horas, no final do dia, e ganharam uma moeda de prata, o que uma pessoa que trabalharia um dia ganhou. Pegaram o dinheiro. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que trabalharam, que foram contratados por último, trabalharam somente 1 hora. Mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso.
Aquelas pessoas justamente pensaram: como assim? Eu trabalhei, eu me esforcei, eu fiquei o dia inteiro aqui e aquelas pessoas receberam a mesma coisa que eu. Como pode ser isso? Esse patrão é injusto, porque eu deveria ganhar mais, já que eu trabalhei mais. Aí o dono disse a um deles, dessas pessoas que estavam reclamando: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora. Pois eu quero dar a este homem, que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque foi bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. A grande questão aqui é que a vinha era daquele patrão. O dinheiro era dele. E ele faria o que quisesse. Recompensaria a cada um. O que nós temos que perceber aqui é que Jesus não está falando apenas de uma plantação. Aqui ele fala do reino de Deus. Ele diz: o reino de Deus é assim. Porque, na verdade, para o reino de Deus, muitas pessoas são chamadas. Algumas em determinadas situações, outras em outras. Algumas pessoas são chamadas quando são pequenininhos, quando foram batizados, para ser do reino de Deus e trabalhar no seu reino. E eles vivem sua vida e com dedicação trabalhando no reino de Deus. Algumas são chamadas bem mais tarde. Muitas vezes depois de viver uma vida de pecado, muitas vezes depois de viver uma vida longe da vontade de Deus. E, para surpresa nossa, é que a mesma salvação que aquela pessoa que foi batizada, que permaneceu no reino de Deus a vida toda, é dada também para aquela pessoa que se foi convertida muito mais tarde, mesmo depois de viver em pecado. Essa é a situação que Jesus está trazendo aqui. A situação de que Deus é tão misericordioso e tão maravilhoso que Ele não olha simplesmente para os feitos de cada um. Na verdade, se nós percebermos, aquele patrão podia não ter chamado nenhum daqueles servos para trabalhar. Podia ter buscado outros em outros lugares. Mas ele quis buscar. Na verdade, nós temos que perceber que é um privilégio nós estarmos no reino de Deus. Nós fazemos parte da seara do Senhor, de podermos trabalhar no seu reino. Que Deus nos livre de acharmos que o nosso trabalho no reino de Deus realmente pode pagar por alguma coisa. Na verdade, nós não pagamos pela salvação. Ela é um presente para nós. E todo serviço que nós podemos fazer para Deus, seja na própria igreja ou mesmo na sociedade para com o nosso próximo, tudo isso é graça de Deus. É porque nós somos salvos, porque nós fomos escolhidos. E uma coisa muito interessante, porque Deus, Ele não vê as coisas do mesmo modo que nós. Deus não pensa como nós. Deus é muito melhor que nós, muito mais misericordioso e amoroso. Lá em Isaías, no capítulo 55, no versículo 8, diz assim, Deus diz, o Senhor diz: os meus pensamentos não são como os seus, e eu não ajo como vocês. E essa é a realidade. E nós temos que dar graças, porque nós, como seres humanos, temos o costume de nos vingar, de guardar mágoas, de não perdoar. Mas Deus, Ele é amoroso, Ele perdoa. Ele entregou o próprio Filho dele para que esse Filho morresse, para nós termos a salvação, para nós sermos chamados. Ele nos buscou, assim como aquele patrão. Ele foi buscar os trabalhadores, ele quis dar emprego para eles, quis dar salário para eles. Independente de qual o salário, eles já deveriam ser gratos por causa disso. Assim também nós. Nós somos buscados, somos chamados no nosso batismo, pela palavra, pela conversão, talvez até mais velhos. Mas, independente de quando
o como Deus foi misericordioso para nós. E tudo o que fizermos deve ser realmente em agradecimento a tudo isso. Cheguemos diante de nosso Deus em oração. Ó amado Pai, faz-me reconhecer as tuas bênçãos. Faz-me reconhecer como sou dependente de Ti e como preciso estar junto de Ti. Ajuda-me, Senhor, a ser grato. Ajuda-me, Senhor, a receber as Tuas bênçãos com alegria. Senhor, que posso usar também as minhas bênçãos para ajudar aqueles que necessitam. Que eu possa ficar feliz com a salvação do meu irmão e posso ser instrumento também em Tuas mãos para buscar aqueles que ainda não estão contigo. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Salvador. Amém.